Então, sobre esses vetos presidenciais e sobre a votação de projetos na área de segurança pública, vamos ouvir de novo os líderes partidários. Esta manhã, quem está lá com eles é a Mariana Pichitsky. Isso, Vera, tem sessão extraordinária marcada agora pela manhã para continuar as votações dos assuntos dos projetos de segurança pública. Nós vamos continuar com os dois deputados, vice-líderes, antecipando o que é possível votar, deputado. O que você acha que como é que um balanço do que foi votado até agora nesses projetos de segurança pública? O que falta votar? Se vota hoje, por exemplo, esse projeto de autos de resistência? Vai se continuar debatendo. O tema é um tema, sem dúvida nenhuma, relevante. Não podemos considerar natural que no Brasil 60 mil pessoas são assassinadas todos os anos, uma boa parte em conflito, confronto com a polícia. 500 policiais são mortos todos os anos, então quem está lá na ponta está verificando uma verdadeira guerra civil. Então nós temos que cuidar do problema de segurança. Agora, não é tão simples como alguns tentam imaginar. Não é só aumentando penas que esse problema será resolvido, não é só particularizando as penas para um ou outro segmento, crime hediondo. Essa política de encarceramento, apenas isso, não vai resolver o problema. E acho que esses temas que estão sendo tratados têm relevância, o auto de resistência, por exemplo. Isso é para proteger o bom policial, aquele que vai para a rua, se expõe para proteger o cidadão. E também tem o direito de ter mecanismos de autoproteção em nome do Estado. Mas o auto de resistência tem sido um abuso de alguns policiais que se esconde atrás desse manto e aí pratica crimes. São vastas as denúncias que envolvem participação de policiais sem ter um esclarecimento. Isso macula a instituição. Então esse é um debate relevante que eu acho que deve ser feito. Então são temas importantes, mas eu acho que nós não podemos gastar todo o debate em torno de políticas de aumento de pena, de encarceramento, que isso só não vai resolver. É preciso ter mudanças mais estruturantes nas ações e nas políticas públicas que o Estado e que a sociedade deve incorporar nesse debate que deve continuar. Deputado Edu Rocha, que balanço que o senhor faz do que está sendo votado em termos de segurança pública e o que pode ser votado ainda aqui? Olha, o Daniel Almeida tem razão. Existem alguns policiais que realmente exacerbam o poder que têm e executam qualquer ação de forma bastante violenta, inclusive de forma agressiva, chegando mesmo a cometer o crime que ele estaria ali para evitar. Então nós temos que trabalhar no sentido de que a legislação penal venha a proteger o cidadão numa abordagem policial. Existem outros tipos de propostas tramitando aqui no Legislativo, aqui na Câmara, que trata sobre esse assunto. Nós temos que aprofundar. Logicamente que o tema segurança pública é fundamental que seja tratado, é urgente, por isso que a Câmara essa semana está se debruçando sobre essas propostas. Mas como disse aqui o nosso querido deputado Daniel, realmente não é só aumentando as penas que vamos resolver o problema da segurança pública. Nós temos que ter um trabalho de inteligência da polícia, das polícias, tanto civil e militar, mais bem estruturadas, com melhores equipamentos, para evitar que os crimes venham a acontecer. A questão dos cadastros, por exemplo, cadastro desaparecido. Tem várias pessoas que desaparecem e não se chega a saber aonde está o paradeiro dessas pessoas que foram mortas, foram sepultadas e que fica lá muito deles pelo resto da vida sem saber aonde se encontra. Assim como também a questão do cadastro dos estupradores, porque o estuprador, ele não comete o crime apenas uma vez na sua vida. Ele comete pelo menos 20 crimes se ele não for preso. E com o cadastro fica fácil, porque o estuprador ele costuma se mudar. E com o cadastro fica fácil das autoridades localizar e saber quem são os estupradores que nós temos no nosso país. Esse é um dos projetos em discussão aqui agora? Esse ainda não está em discussão, esse ainda está lá na Comissão de Finanças e Tributação, já foi aprovado nas demais comissões, inclusive da Segurança Pública, mas ele está parado há bastante tempo lá na CFT. Deputados, rapidamente para encerrar, um balanço do Congresso de ontem. Semana passada ia dessa sessão do Congresso, acabou ficando para essa semana, derrubaram o veto e aprovaram também créditos orçamentários para os ministérios. Vários PLNs que abrem o orçamento da União para alguns órgãos, alguns ministérios, foram aprovados. Isso é muito bom, porque a própria Universidade Fluminense estava sem dinheiro para o custeio.
sem dinheiro nem para os professores receber o seu salário. Então, foi importante a votação de ontem, inclusive com acordo com a própria oposição, que aceitou que parte dos vetos que estão destacados sejam apreciados na sessão do dia 22, que já está marcada pelo presidente do Congresso, senador Eunício, e vamos apreciar. Foi derrubado um veto ontem, eu acredito que outros vetos serão derrubados, porque o veto 30, que permite a negociação direta, o encontro de conta entre município e União, no que diz respeito às previdências, tanto da União com as municipais, possam ser feitas. O encontro de conta, porque a União deve aos municípios, o município deve à União. Então tem que ser feito esse encontro de conta para que haja o resultado satisfatório para ambos os entes, tanto o ente município como o ente União. Eu acredito que esse veto também será derrubado. Foi um equívoco do presidente Michel Temer ter vetado, foi muito mal orientado pelo Ministério da Fazenda para fazer esse veto. Assim como também acho que o veto dado à reforma política, os dois vetos, o 31 e o 32, tem grande chance de também serem derrubados, porque é aquele que trata sobre o autofinanciamento, que entendo que tem que ter um limite, não pode ser ilimitado o autofinanciamento, senão aqui essa casa, assim como a outra lá, o Senado, vai ser só a casa dos ricos. Não vai ter a representação dos pobres, os pobres não chegarão aqui porque os ricos vão poder gastar do seu dinheiro, enquanto que o pobre não vai mais ter vários tipos de financiamento, que está limitado, inclusive financiamento público. Deputado Daniel Almeida, um balanço, então, do Congresso de ontem. Olha, acho que, como o Hildo expôs aqui, nós derrubamos um veto e esses dois que ele citou, eu tenho também convicção, concordância com ele, que é importante que sejam derrubados. Não é possível que os municípios que estão numa situação de absoluta penúria, onde tem maior dificuldade de executar orçamento, são nos municípios. E não é permitido fazer esse encontro de contas, realmente não tem o menor cabimento. E o problema da reforma política. Se não for derrubado esse veto, nós estaremos estimulando a que só tenha condições de disputar a eleição quem tem muito dinheiro, os muito ricos. Um deputado federal pode gastar até 2,5 milhões. Se eu tiver dinheiro, eu posso botar do meu dinheiro até 2,5 milhões. E quem não tem dinheiro fica com a partilha do fundo eleitoral. Isso realmente não tem nenhum cabimento. O que nós aprovamos aqui é que teria um teto de até 10 salários mínimos. Isso é bastante razoável. Então esse veto eu acho que é muito importante que nós tenhamos condições de derrubar. Acho que a partir do dia 22 também vai ter aqui um debate no Congresso sobre o orçamento. O orçamento para 2018 já está sendo debatido na Casa e a partir do dia 22, final de novembro, dezembro, esse tema vai ter maior relevância no debate aqui na Câmara dos Deputados, no Senado, enfim, no Congresso Nacional. Deputado Daniel Almeida, vice-líder do PCdoB, deputado Hildo Rocha, vice-líder do PMDB, obrigada pela entrevista. Vera.